tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, este é o canal Emildo Coutinho Escritor. Eu estou muito feliz porque eu acabei de receber o meu 5º livro publicado, impresso, da Missão à Congregação, Placas Não Importam, História da Nomenclatura das Congregações Cristãs no Mundo. É um livro bem fininho, tem 70 páginas. Ele é bem pontual sobre essa questão da nomenclatura, como o próprio intertítulo diz, a nomenclatura das congregações cristãs no mundo. Então, se você segue esse canal por um ou outro motivo, eu tenho outros tipos de livros publicados, mas 3 deles são sobre a Congregação Cristã CCB, que é a minha igreja, a igreja a qual eu frequento. E eu vou tentar falar meio genérico assim, porque de repente, se alguém segue por um outro motivo, pode também ter a sua igreja, a sua denominação, e é o assunto aqui que eu quero falar, conforme a capa, que eu não fiz ainda, mas vou fazer, vai ser ligada a essa questão de placas de igreja, Então, muitos religiosos dizem, não é placa de igreja que importa, não é placa de igreja que salva, isso, aquilo, e é verdade. Só que eu fiquei com receio de o título desse livro ter causado algo assim, uma impressão que não era o que eu queria. Por exemplo, placas não importam, Eu vou ler aqui o que eu escrevi, tirando do meu próprio texto, aqui na contracapa. Aqueles que acusam os crentes da congregação cristã de serem presos à placa da igreja são, justamente, os que não entendem que placas não importam e não importaram ao longo da trajetória dessa doutrina, renascida entre aqueles sofridos imigrantes italianos em Chicago e outras regiões dos Estados Unidos da América do Norte. Emildo Coutinho. Assinei porque eu tirei do meu próprio texto. Bom, a primeira coisa que me vem na mente é assim, quando você pergunta para alguém de que igreja você é e tal, é para você ter uma noção do que a pessoa acredita, quem ela é. Então, não temos como negar que a placa dá essa informação. Seria como você ir num restaurante, vamos supor, comer determinada comida, determinado restaurante, e alguém te disser assim, é meio chulo aqui, mas é o que vem na minha mente, assim, um exemplo mais diretamente. Alguém fala, comida é tudo igual. Por que você quer saber se é um restaurante, o nome do restaurante? Placa não importa. Comida é comida. Não é verdade? Ou quando, você pergunta se você estiver aí num contexto internacional, falando só em inglês, e você pergunta para a pessoa qual é o país dela, a nacionalidade dela, digamos. Alguém fala, não importa, somos todos seres humanos. Entendeu? Você vai ter uma informação que a pessoa acredita, qual a sua teologia, a sua linha, enfim. Agora, o que eu disse aqui que placas não importam? Então tem essa questão aqui, para você fazer um raio-x do que a pessoa crê, enfim. E no caso aqui do meu livro, é porque a congregação teve nomes ao longo da sua história. Primeiro era missão, uma missão, não tinha um nome propriamente dito, era missão. Depois eles alugaram um prédio e colocou reunidos em nome do Senhor Jesus na vidraça. Isso, rápidas palavras. O livro tem 70 páginas, muitas fotos, bem pontual, mas eu estou resumindo bastante aqui. Missão, depois aluga um prédio, coloca lá reunidos em nome do Senhor Jesus, ou em nome do Senhor Jesus, enfim. Depois acontece um monte de coisa, vai acontecendo, daí eles têm que dar um nome, porque a coisa está crescendo, daí eles dão um nome de Assembleia Cristã ali em Chicago. Em outros lugares vai se esparramando essa obra e eles dão um nome de Igreja Cristã ou Assembleia Cristã, não importava. Depois há um cisma ali em Chicago, e por conta desse cisma o grupo do Franciscão tem que dar um nome ao grupo
se retirou ali por questões doutrinais e deu o nome de Congregação Cristã. E para evitar isso, 70 igrejas desse movimento ficaram juntas e deram o nome de Igreja Não Organizada ou Inorganizada da América do Norte. Era um nome que, sob esse nome, tinha Assembleia Cristã, Congregação Cristã e Igreja Cristã Italiana, né? Igreja Cristã Italiana, Assembleia Cristã Italiana, Congregação Cristã Italiana, mas era a mesma obra. Enfim, e nos países, assim, alguns lugares, durante aquele período de Chicago, que Chicago dali saía, né, os missionários, eles meio que chamavam de Assembleia Cristã. Aqui no Brasil nunca teve de fato um nome. Quando foi registrado, registrou Congregação Cristã, porque já havia o cisma, já havia um nome congregação ali, né, um dos nomes, e onde Franciscão esteve mais presente sempre foi Congregação Cristã. Assim aconteceu no Canadá, na Itália, a Argentina, ele só passou por lá. Depois a obra surgiu de fato mesmo em 1916 e Franciscão nunca foi lá. Então lá ficou a Assembleia Cristã. Hoje tem a Congregação Cristã com a reunificação, né? Eu falo isso no relato. O relato já tem 544 páginas. História da Congregação Cristã, dos primórdios na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Né? Aqui é contado tudo isso. E aproveitar, para quem também não leu ainda, Esclarecimento dos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante, aqui é sobre a pesquisa para escrever o relato. Né? Bom, isso dito, né, mostrei meu livro, muito feliz com a chegada dele. Eu vou focar agora nessa questão de placas, porque assim, entrou em contato um seguidor, não sei se ele leu meus livros, se é leitor, mas ele atende um culto na USP, na universidade, né? Da USP, né? A USP, ele atende um culto lá, na universidade. E daí a gente conversando ali, ele até falou que gostava do jeito que eu sei separar as coisas, enfim. Aí em dado momento ele diz assim, sobre evangelizar ali, porque ele disse que não prega placa ali nesse culto na USP, né? Embora depois ele tenha dito que todo mundo sabe que é a Congregação Cristã. Né? Aí ele diz assim, penso muito naquela passagem de quando Paulo entrou no Areópago na Grécia, onde tinha as imagens dos deuses, e ele viu uma imagem ao Deus desconhecido. Ali, especificamente, ele não pregou uma placa, uma igreja, ele pregou em cima do Deus desconhecido. Acho que são momentos e momentos, né? Aí em cima do áudio, de tudo que ele falou, eu disse o seguinte, sua analogia tem muitas considerações. Primeiro, eu diria que nosso Deus hoje não é desconhecido como outrora aos gregos. E esse é justamente o problema aqui. Outra coisa, quando Paulo pregou, não havia diversas igrejas se dizendo cristãs como hoje. Logo depois surgiram diversas seitas, né, entre aspas. Digo isso porque, sinceramente, não gosto da frase não pregamos placa de igreja, etc. E, ao pregar a doutrina de Cristo, obviamente, apontamos para uma determinada igreja. Ao sabermos de qual placa vem o indivíduo, já fazemos inferências sobre o que ele acredita, salvo as devidas subjetividades, claro. Enfim, se formos para o fazer-se de grego para ganhar o grego, aí então concordo plenamente. Então assim, eu sei que eu me exponho aqui, deve ter gente meu canal é diversificado, cada vez que eu abordo determinada coisa tem gente que sai, mas também tem gente que chega, né? Gostaria de dizer que eu respeito todas as religiões, as crenças, eu respeito, só que não acredito. E eu digo isso. Minha filha tem ensino religioso, meu filho teve, e eles estudam a história das igrejas. O meu sogro, que também é da CCB, achava por bem eu falar que eles não tinham que ter aula, que não queriam ter. Eu falei que não, que eu acho que tem que saber das outras igrejas, tem que conhecer, justamente para não ser
criado, crescido numa bolha. Depois achar que descobriu algo sublime e verdadeiro, e daí, porque tá na bolha, uma hora essa bolha estoura, eu já falei sobre isso aqui. Então eu prefiro que conheça todas as religiões e respeite. Minha filha sabe do candomblé, da umbanda, kardecismo, adventista, os mormon, todas aí as chamadas pentecostais, a católica. Meu filho tem uma amiga que é mormon, né, da igreja, eles chamam Igreja de Jesus Cristo, né, dos Santos dos Últimos Dias. Agora, acreditar? Não. E eu falo, a gente conversa, eu não acredito. Um dia eu falei para uma colega da Umbanda, né, que eu frequentei um pouco a Umbanda, daí eu falei, olha, eu sou mais espírita do que você, porque eu creio num Espírito Santo que tudo pode, muito poderoso. Uma forma ali, né, da gente conversar e tal, ela ficou meio que ouvindo, assim, não sei também o que pensou. Mas o fato é que o respeito, acho que tem que estudar e tal, né, jamais, assim, admito, por exemplo, assim, perseguição, né, contra intolerância religiosa. Eu acho que tem que ter liberdade total, assim como tem que ter lei para todos, e nós não podemos levar a nossa fé lá no Congresso e fazer bancada e militância assim para querer com a nossa fé você não permitir determinadas coisas. Eu já falei isso aqui. Por quê? E uma igreja que proíbe transfusão de sangue, se ela quiser isso por lei, não poderíamos tomar café, Coca-Cola, não trabalhar em determinado dia. É complicado. Então, assim, cada coisa no seu lugar. Por isso que eu digo, né, ali com as placas quando você pergunta qual é a sua igreja, nos ajuda a entender. E tem uma igreja que ela não tem placa. E eu noto a vaidade dessa gente. Você chega e pergunta assim, qual que é o nome da sua igreja? Aí eles falam, não tem nome. Ai, eu vejo, lembro assim a reação. Assim, parece que eles amam falar isso, né? Porque justamente é uma ideologia religiosa, é uma atitude, a placa é não ter placa, né? Aquele conceito de igreja local, assim, né? Tem umas coisas assim, né? Umas paradas assim, né? Como os jovens falam hoje, né? Tem umas paradas assim, umas pegadas assim. Bom, então, isso dito, né, em rápidas palavras, a congregação não importa a placa. Eu falo nesse relato aqui de uma doutrina que hoje é a congregação cristã nos países onde ela está. Então não importaram as placas ao longo da história, era a mesma igreja. Muito assim, cheia de coisas difíceis de serem compreendidas, porque cada país tinha ali uma realidade. Estados Unidos tinha um leve conceito ali de igreja local, congregacionalismo, um leve, é uma coisa bem diferente e meio que bizarro, que esse nome de não organizada é uma coisa que eu sempre achei meio bizarro, até engraçado. Quando eu me deparei com esse termo na primeira vez, eu pensei, será que eu traduzo para desorganizado? E eu vi gente traduzindo, mas eu acho que é para criticar, de desorganizado. Mas enfim, no Brasil já era outra história, na Itália foi outra história, mas era assim a mesma obra, era embora distorcida internacionalmente, aqui no Brasil cheio de falastrões que vêm meter os pitacos em coisa que eles não entendem. Mas retornando ali, então, eu não tenho preconceito, mas eu não acredito e digo para a pessoa, e quando a pessoa acha que é só a fé dela que salva, isso é bíblico. Só há um caminho. Eu acho que nesse ela está certa. Aí eles caracterizam de seita, né? Embora hoje, assim, o que é seita que salta aos olhos aí desses evangélicos, desses religiosos meio que ecumênicos, assim, é Mormon, Adventista e Testemunhas de Jeová, isso aqui é seita para eles. Agora, colocar a congregação no conceito de seita, mas eles ali entre eles, apesar do ecumenismo, eles têm sim lá nos bastidores ali, eles acham que é só eles que salvam, mas que admite mesmo são Mormon, Jeová e Adventista. Eles estão certos, porque quando eu leio a Bíblia, e aqui eu vou falar meio que não como fé, eu vou falar como obra, assim como eu falaria de Dom Quixote,
de A Divina Comédia, a Comédia Humana de Balzac, livros enormes, assim, que é uma narrativa, vamos supor assim. Eu diria que nesse livro é dito que só tem um caminho, um só batismo, entendeu? E que surge ali, e também surgirá, né, na última parte desse livro, formado por vários livros, é dito que surgiriam ali pessoas pregando outra doutrina e seriam anátemas. E o personagem principal, ou um deles, ao ascender, voltar para o Pai, ele falou que era para guardar todos os mandamentos, sem tirar nem pôr nenhum tio. E ele não pregou palavra, ele não era escritor. Porém, ele deixou para aqueles que conviveram com ele cuidar das igrejas, e esses homens escreveram cartas. As cartas nós temos que considerar como a palavra desse personagem que ressuscitou e ascendeu. As epístolas. Porque se ficar só nas palavras dele, é o amor, amai a todos, primeiro Deus, em primeiro lugar, não matai, tudo aquilo, tá. Mas a doutrina deixada por ele, daí não. Então, é a grande confusão de hoje. Não, é amor, aceita Cristo, Cristo, aceita Cristo. Não, se aceita Cristo, vamos aceitar Cristo. Mas só fica ali no amor, tal. Não tem doutrina, não tem lei. Porque as epístolas são costumes, usos e costumes de cada cidade ali para a qual foi direcionada, ou às vezes pessoas. Não importa, usos e costumes. Então assim, eu digo isso aqui no meu canal, eu digo conversando com as pessoas, é o que eu creio, é o que eu acredito, entendeu? Tchau para aqueles que vão sair depois de ouvir isso. Aqueles que estão aqui não são religiosos e não gostam de igreja, eu vou dizer para você, eu também não. Eu respeito, eu acho linda a fé, Assim, aquela fé assim, controlada ali, sujeita ao bom senso, racional. Mas retornando um pouquinho ali para explicar melhor, por que eu falei que eu não gosto de religiões? Eu acho cansativa ali a situação, é muito show, muito espetáculo. Eu digo assim, eu sou cristão e não religioso. Então eu gosto da doutrina da congregação, porque ela tem hora para começar, hora para terminar, e nós vamos lá para servir a Deus. É um culto racional, onde você dá o que tem, a oração, o testemunho, você oferece algo, só a sua oração, todo mundo participa, de uma forma ou de outra, nem que fosse ouvindo a palavra, ali o canto, todo mundo canta junto, e nada de espetáculo e show, nada. Então assim, essa coisa de ficar cantoria, nunca terminar, e um prega, outro pega, e aquela coisa, e sem ordem, eu não gosto. E não é só porque eu li esse livro que eu disse e vejo o culto ali como uma referência àquilo que eu li ali nas epístolas, nos Atos, né? Não é somente por isso não, é por causa do que eu sinto. Então eu respeito, eu fui em tudo quanto é igreja que vocês possam pensar, eu fui e respeito. Mas aqui é o meu canal, é o meu espaço, eu vou dizer o que eu penso, né? E então, se você é aquela pessoa que não é religioso, não gosta, é isso que eu estava dizendo aqui. Fique sabendo que eu também não gosto. Ainda mais agora que me envolveram com política e descambaram aí para essa extrema direita aí, bolsonarista, que proliferou nas igrejas e está crescendo bastante, né? Os chamados evangélicos pentecostais. Pentecostais é um termo que eu não uso e não gosto. Eu não digo que eu sou pentecostal, embora eu tenho o dom de falar em línguas. Quando eu estou sob influência, assim, sinto Deus me visitar, e eu não sabia nem direito o que era, e foi no meu batismo. Então, de fato, realmente eu fui batizado, que eu não sabia o que era. Depois se comprovou e eu fui entender melhor. Então, está surgindo aí, né, essa fé nas periferias, que é o tipo de igreja que cresce na periferia, né? Uma hora eu vou falar sobre isso aqui, porque as tradicionais, as chamadas reformadas ou protestantes, estão mais na classe média, né? Bem interessante essa questão religiosa, né? A gente pode discutir respeitando, né? Mas eu vou ser sempre sincero. Essa pessoa, esse irmão, né, da CCB, que eu conversei com ele ali, eu acho que ele não gostou do que eu falei, mas eu sou uma pessoa sincera, gente.
E quando alguém me fala as coisas, eu posso às vezes dar resposta ríspida, às vezes eu dou, mas assim, pode falar tudo o que pensa. E eu recebo também, às vezes, assim, coisas, né? Ríspidas, daí vai de você colocar ali o limite e tal. Tem hora que não dá, quando duas pessoas veem que não estão se entendendo, é bom que pare mesmo de ter uma conversa, relacionamento, porque não vai dar certo. Mas eu sou aberto ao diálogo. Agora aqui no YouTube, que vem com agressão, o próprio YouTube já filtra, e daí eu denuncio porque tem limite, discordância, de vir com agressão, com agressividade, enfim, ofendendo a pessoa é outra história, né? Então é isso, gente. Então é isso. Falei aqui dos 3 livros, né, relacionados à congregação. Quem quiser saber, gente, compre esses livros e não caia aí nessas falácias da internet, não. Tem muita gente que me procura para estudos acadêmicos, enfim, é um trabalho bem sério que eu faço. Nos vemos na próxima e até mais.